Vivo feliz, pois sou de Jesus.
Amados irmãos, nosso bom dia, que seja este domingo um domingo de paz para a sua vida, um domingo onde você possa guardar a palavra de Deus e praticá-la, porque isso é essencial para a vida daquele que crê na redenção do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. É o que temos pregado por esses tempos, mesmo em tempos difíceis que estamos vivendo, mas sabemos que a nossa única saída está em Cristo Jesus. Como diz a lição, é o presente de Deus para este mundo. Quero primeiramente orar com todos nesta manhã de domingo e que o Senhor continue abençoando a sua vida, aos corações que estão enlutados, como o da irmã Josefa, quando sepultamos o seu esposo esta semana que passou, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e fico feliz que a irmã Josefa ela se sente confortada pelo Senhor. Então, queridos, oremos nesse momento. Amantíssimo Deus e meu Pai, graças te rendo por estar, Senhor, de pé nesta manhã de domingo, quando aqui estamos louvando e exaltando o teu santo nome. Bendito seja, ó Deus, o teu nome sempre entre nós. Seja conosco neste momento, quando estaremos proferindo a tua palavra, ó Deus, e que assim, a ação do teu Santo Espírito possa ter total liberdade, não só no meu coração, como no coração de cada um dos teus servos. Muito obrigado, ó Deus, pela paz que o Senhor tem nos dado, por aqueles que completaram, Senhor, mais um ano de vida, Senhor, já durante este mês. Nós te louvamos e tu sabes que temos lembrado de cada nome, Senhor, dos membros de nossa igreja que tem, Senhor, completado este ano em tua presença. Muito obrigado e que seja agora, Senhor, a tua palavra lida, entendida e também praticada por cada um de nós. É a oração que eu faço intercedendo por cada um, também por mim e minha família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido então aos amados, estaremos fazendo a leitura em Lucas capítulo 18, dos versos 9 ao 14. Lucas 18, de 9 ao 14. Está ali quando o Senhor Jesus falava sobre a parábola do fariseu e do publicano. Vamos ler. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, dizendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, ora consigo, desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Muito bem, queridos, temos aqui uma grande lição para discorrer. O Senhor Jesus usa aí a figura do fariseu e também do publicano. Creio que os irmãos já sabem o que era um fariseu e o que era um publicano. Então, quando você estuda, você vai entender que o fariseu, ele era aquela pessoa que guardava todos os mandamentos da Torá. A Torá
ela é composta ali dos 5 primeiros livros, né, que fala justamente desde a criação aos mandamentos, trata-se dos livros da lei. E os fariseus, eles eram conhecidos, né, na sociedade judaica, principalmente porque eles eram ali, ao pé da letra, pagadores dos dízimos, né? Eles entregavam os dízimos até dos pequenos grãos, eles faziam questão. Também outros costumes, como lavar as mãos antes das refeições. Eles imitavam, por exemplo, o rito cerimonial dos sacerdotes, que precisavam se lavar antes de entrarem ali naquele momento cerimonial, né, do culto que eles prestavam. E os fariseus, eles se obrigavam a isso, talvez querendo ser semelhantes, né, justificando ali a sua santidade, aquela questão, até porque a palavra fariseu, ela é hebraica e ela vai justamente dar o sentido de santo, né, de separado. Só que o termo fariseu, ele surgiu devido a uma coisa chamada, né, mentira. O comportamento dos fariseus não era aquele comportamento onde eles eram justos com as outras pessoas. Por isso, eles foram adquirindo esse termo, porque há uma falha aí na moral, na conduta, e embora eles fossem rígidos pagadores, né, dos seus dízimos, que eles fossem rígidos justamente ali em suas tradições do lavar as mãos, de se purificarem, vamos dizer, antes de qualquer cerimonial, antes de qualquer refeição. E podemos observar em algumas passagens bíblicas, quando o Senhor Jesus senta à mesa, né, com alguns fariseus, e eles fazem a colocação que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E aí você termina de ler o texto que Jesus chama severamente a atenção daqueles fariseus, chamando-os inclusive de hipócritas, né? Sois como sepulcros caiados, bonitos por fora, né, e logicamente podre por dentro. Então, queridos, essa é a questão farisaica, o fariseu. Né? Paulo, ele também foi um fariseu judaico, né? Paulo levava tudo ao pé da letra, até que conheceu a Jesus. E o publicano? Bom, o publicano era aquele cobrador de impostos, né? No Império Romano, haviam 2 tipos de publicanos, né? Aquele publicano geral e os publicanos que havia em cada província. Né? É como se fosse assim, tem lá o governador e, logicamente, dentro do estado vai ter ali os seus municípios, então vai ter os seus prefeitos. Então era só para você entender a questão do publicano. Por exemplo, Mateus ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Tá? E geralmente essas pessoas não eram uma classe desprivilegiada, não. Eles tinham uma condição boa, ok? Então, só para você entender aí o melhor entendimento, continue assistindo à Escola Bíblica Dominical, que lá você pode entrar mais a profundo. O nosso intuito aqui é dar continuidade agora ao objetivo desse sermão, dessa palavra, sobre a oração feita por essas 2 classes de pessoas, o fariseu e o publicano. A oração do fariseu, ela é interessante. Ele começa a dizer que ele fazia todas as coisas. Estando em pé, ele ora consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Viu? A explicação que eu dei na definição dos fariseus é isto. E eles ficaram bem conhecidos na sociedade judaica devido a esses afazeres lá, que de alguma forma estavam dentro do que estava lá na lei que Deus proferiu a Moisés e que até então eles guardavam essa lei, porque, como eu disse,
A Torá está justamente composta dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E aí, queridos, é que vem a questão. Eu me lembro que já preguei em outros cultos que a questão da salvação, ela está em Cristo por meio da fé. Então, a graça nos alcança, que é este ato do Senhor, que a salvação do Senhor é um ato, eu já expliquei isso. Porém, a questão das obras, Efésios 2:8, ninguém vai ser salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Então, justamente o fariseu, ele peca nesse sentido. Primeiro você vê que ele está se exaltando, como se Deus fosse cego, como se Deus fosse surdo, mudo. Deus não é nada disso. Deus sabe, inclusive, o que você está pensando. Sabe o que você precisa. Você não precisa estar dizendo que você guarda. Você vai notar no Novo Testamento aquela parábola do jovem rico. Mestre, que hei de fazer para ser salvo? E o Senhor Jesus fala, tens guardado os mandamentos e tal. E ele fala, olha, tudo isso eu tenho feito. Então tá, então agora vai, vende tudo o que tens, reparte com os pobres e segue-me. Pronto, foi o suficiente para ele desistir de seguir a Jesus. E muitas vezes nós fazemos dessa forma, nos apegamos àquilo que conquistamos, materialmente falando, e achamos que aquilo foi fruto da nossa justiça, da nossa bondade, da nossa honestidade, então o Senhor tem que me justificar por causa disso. Não, é um grande engano. O Senhor Jesus não vai nos justificar por causa de nossas obras. Isso já foi bem colocado, isso já foi bem frisado para os irmãos. Agora, é importante que se você tem as obras, você precisa ter junto com as obras a fé. Lembro-me que já mês passado preguei sobre isso, porque quando nós temos fé, então nós somos alcançados pela graça salvadora. Com fé, nós vamos saber administrar os nossos bens, vamos saber repartir o nosso pão com o necessitado, nossa roupa com os que estão nus, vamos prestar nossas visitas aos que estão enfermos e vamos fazer tudo isso sem o intuito de querer ser o destaque na nossa sociedade, porque fazemos por amor e em nome de Cristo Jesus. Este é o nome que tem que ser exaltado e era justamente o que os fariseus não faziam. Eles cumpriam a lei ao pé da risca. Inclusive, eles eram opositores de uma outra classe eclética que existia dentro do judaísmo, chamados saduceus, que inclusive os saduceus eles criam na reencarnação, como a questão de Allan Kardec. Então, queridos, mesmo diante desse fato aí, os fariseus sendo ótimos pagadores de seus dízimos, sendo eles considerados homens religiosos e sinceros, mas volto lá para João 5, 39 e 40. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí o verso 40 diz, e não quereis vir a mim. Da mesma forma, existia também os escribas, que não está mencionado aqui, porque a relação que o Senhor Jesus faz é entre os fariseus e entre os publicanos. Tá? Então, os fariseus, eles guardavam, eles praticavam a lei ao pé da letra. Eles davam os dízimos de tudo, até dos menores grãos. Eles faziam todos os rituais iguais aos sacerdotes, porque achavam que assim seriam justificados os separados de Israel, os justos. Porém, o Senhor não justificou isso, porque era uma ação enganosa que eles praticavam, porque eram infiéis aos outros. O comportamento deles não era condizente com os da palavra do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus criticou, e por isso havia um grande conflito entre este judaísmo farisaico aí e o judaísmo que cria em Jesus. Era um conflito após o outro e com certeza, irmãos, nós vamos olhar essas guerras que acontecem por lá, no Oriente Médio, aquelas regiões próximas a Jerusalém. Vimos que inclusive no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém ela é derrubada, essa classe dos fariseus ela cresceu bastante, inclusive juntamente com os escribas.
que os escribas eram aqueles que interpretavam a lei, eram aqueles que tinham o dom da escrita e, logicamente, eles ficaram bem, vamos dizer assim, conhecidos nessa sociedade também. Porém, os escribas também não deram lugar para Cristo em suas vidas. Outros deram, ok? Queridos, então nesta manhã que nós possamos entender que tipo de oração devo de estar levando ao Senhor. Será que o Senhor não sabe o que você e o que nós somos? Porque não adianta eu mentir. Eu, pastor, posso mentir para a igreja, mas para Deus eu não tenho como mentir. Você, membro da igreja, pode mentir para a igreja, para o pastor, mas para Deus você não pode mentir. Não adianta você orar bonito, falar que faz isso ou aquilo, e de repente você vai ser como o fariseu. E o fariseu, com certeza, se ele não se converter, ele não vai para o céu. Este é o grande ensinamento que o Senhor Jesus deixa, principalmente quando você for expressar justamente a sua fé. Você precisa expressar a sua fé de uma maneira fiel, sabendo realmente que o que você disser, você vai ser provado por isso. Então não adianta você querer se exaltar, não adianta você querer ser reconhecido pelas pessoas pelas obras que você faz. Não é assim que o Senhor vai olhar. E ainda que você faça boas obras, que não se precise que ninguém te admire por isso, que ninguém te olhe, que ninguém te exalte, porque exaltado precisa ser o Senhor Jesus. Este é o ensinamento que esta parábola está nos trazendo, queridos. Então, vamos ser realmente verdadeiros com nós mesmos. Porque a oração que o fariseu fez naquele momento foi uma oração com ele mesmo. Então, a nossa oração tem que ser isto. Quando o publicano diz, pecador, que eu sou pecador, ele está admitindo. Falamos isso na quarta-feira, sobre a questão de ser ou não pecador. Pastor, eu aceitei a Cristo, então a graça do Senhor Jesus, a expiação que ele fez pelo meu pecado, ele levou sobre si minhas culpas, minhas dores, ok? Então eu sou purificado. Por que eu sou purificado? Porque quando eu olho para o sacrifício de Jesus, eu entendo que eu devo de fazer a mesma coisa. E a palavra está me orientando o que eu devo de fazer para ser purificado. Então deixo simplesmente as religiões, os ditos e as regras religiosas para realmente praticar aquilo que o Senhor Jesus preparou para nós. Como, por exemplo, o segundo grande mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, cheguei a citar algumas situações de alguns irmãos que têm as suas funções, desde mim como pastor. Não adianta eu ser pastor e aí eu saio, alguém está necessitando e simplesmente eu digo, isso aqui não é comigo, eu vou passar para o outro irmão, deixa que outro venha e acode. Não é por aí. Deixei de cumprir a palavra do Senhor. Quer dizer, estou trocando aquilo que talvez me seria até difícil, e por ser difícil eu estou empurrando para outro, porque acho que o que eu fiz lá dentro do templo já é o suficiente. Não é não. Se você pensa assim, lamento, você está errado, está na contramão da Bíblia e precisa rever esses conceitos. Não seja esse tipo de fariseu, porque ele foi condenado pelo Senhor Jesus, e se nós fizermos a mesma coisa desses fariseus, nós vamos ser condenados por Jesus, ao invés de justificado. Você vê que a palavra diz que o publicano ele foi justificado. Por que ele foi justificado? Ele foi humilde, ele se humilhou. Então o Senhor reconheceu aquele homem como alguém sincero, então lhe perdoou os pecados, porque quando nós somos sinceros, está lá em Isaías 55, nós entendemos que o Senhor é longânimo em perdoar. Mas note, ele não vai te perdoar se você não se arrepender. Não adianta querer cortar voltas com o Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu não fui isso porque aquele me provocou e eu saí do sério. Não, olha, a Bíblia até diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus não toma por inocente aquele que é culpado. Então, se você conhece a palavra e você sabe que você está pecando, pare, se arrependa, volte-se para Deus antes que Ele condene você. E com certeza, queridos, mesmo como cristãos, pela graça de Deus nós somos salvos,
Mas isso não significa que nós vamos ser pecadores. Ah, pastor, mas aí não, eu não concordo. Uma vez que a graça veio em mim, eu não sou mais pecador. Amém, eu concordo. Mas isso não significa que você não venha a pecar. Porque quando a gente fala que uma pessoa é pecadora, nós estamos querendo dizer que a pessoa ela é escrava do pecado, ela tem prazer de pecar. Ela sabe até que está pecando, mas peca, mas prefere acreditar que está fazendo a coisa certa. Era isso que os fariseus faziam também. Então, quando a gente se dirige a dizer que alguém é pecador, é por causa disso, que ela está entregue ao pecado, ela vive no prazer do pecado. Agora, não é o caso quando nós recebemos a Cristo. Nós nós somos libertos disso. A expiação foi justamente para nos dar entendimento de que o sacrifício que o Senhor fez na cruz é o sacrifício que nós vamos fazer também para deixar esses prazeres da carne para servir ao Senhor em santidade. E aí nós vamos ver a questão do resgate, que estudamos também. O preço desse resgate foi o sangue de Cristo. E por que o preço você não pode, então, agora corresponder sacrificando a si mesmo também, deixando as suas concupiscências, ou seja, a sua vontade de pecar? Tire esse prazer, joga isto por terra, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, converta-se ao Senhor. Porque se isso não acontecer, está lá em Hebreus 12:14, procura a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, para que a sua oração não seja como a oração do fariseu. De modo que você se esbanje, né, dos seus afazeres justos, né, dos seus afazeres bons, mas não é isso que vai lhe garantir, porque no profundo da sua alma está lá os olhos do Senhor, sabendo o que passa no seu coração como no meu. Por isso, precisamos acreditar o seguinte: se eu pecar, eu vou ter consequências. Basta olhar para a vida do rei Davi. Não era o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia relata? Porém, mesmo agraciado pelo poder de Deus, ele pecou porque insistiu em olhar para o que não devia, insistiu em desejar o que não podia. Então, se você hoje desejou alguma coisa que não pode, ore, jogue isso por terra. Liberte-se disso, porque quem tem a Cristo terá o poder de vencer o pecado. Mas se você se deixar levar, você vai pecar. Então, queridos, que tenham você um domingo de paz e até logo mais no nosso próximo encontro à noite. Guarde bem isso, seja como publicano. Reconheça, mesmo que você não queira dizer que não é mais pecador, mas aceite que você, mesmo sendo livre do pecado, um salvo em Cristo, mas isso ainda não lhe impede de pecar. Basta que você se deixe levar. Então, muito cuidado, vigie, ore. Vamos seguir o conselho lá de Pedro, que está lá em 1 Pedro 5:8. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E vou te dizer, ele só precisa que você deixe uma brechinha para ele entrar e arrebentar com a sua vida. Não permita que isso aconteça. Permaneça junto com a sua igreja, permaneça conectado aí em nossos cultos, até que a gente possa voltar ao templo, estarmos ali juntos adorando ao Senhor, porque desta maneira nós estaremos sempre ali, aquecidos, né, pela fé uns com os outros, e é assim que nós devemos de andar para que o nome de Cristo seja glorificado. Queridos, faça isso e com certeza você será mais do que vencedor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que a tua graça esteja sobre o teu povo, as tuas misericórdias, e que não sejamos como fariseus, Senhor. Precisamos dizer o que somos, o que fazemos, para se aparecer para as pessoas, para que elas nos olhem e se admirem, achando que nós realmente somos do Senhor. E às vezes estamos fazendo isso para se aparecer. E é justamente o que o Senhor não quer que façamos, mas que o teu nome seja sempre exaltado, glorificado, para que a tua igreja prossiga sã, saudável, e que assim, ó Deus, aqueles que estão perdidos possam realmente ter prazer de adentrar ao templo e de glorificar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, e que a tua graça seja sobre todos nesse dia, em nome do Senhor Jesus.
Amém.